Brasilinas e brasilinos, preparem a pipoca, acendam uma vela para o seu santo de preferência e, pelo amor de Deus, escondam a carteira. O João Grilo de 9 dedos acabou de meter o maior migué teológico que esse país já viu desde o descobrimento. O sujeito passou a vida inteira enchendo o peito para dizer que tinha orgulho de ser comunista, mas acordou na sexta-feira passada, olhou para o calendário eleitoral e descobriu uma vocação divina mais rápida do que a velocidade com que o Haddad cria um novo imposto. Um filme. O cobrador de impostos. Um momento no futebol. Cobrança de falta. Eu apresento a vocês o mais novo beato fervoroso do pedaço, o Stalinácio convertido, o torneiro mecânico que virou teólogo de plantão. Vamos aos fatos, porque contra imagens não há argumentos, apenas muita vergonha alheia. Porque eu tenho vergonha de mim mesma. Sexta-feira, 29 de maio de 2026, evento da Petrobras em Sergipe, aquele palanque básico pago com o seu suado dinheirinho. O presidente Luiz Bebasso Lula da Silva sobe no palco e, numa crise de abstinência de coerência, resolve fazer uma profissão de fé que faria o Papa chorar no cantinho do confessionário. Solta o vídeo, Stark! Entra já, chefe. Tá na mão. Precisou nós, outra vez. Nós, o que se chama de comunista nesse país. Eu não sou comunista não, porque eu sou um católico fervoroso. Eu sou mais cristão do que comunista. Depois dessa, Lula foi chamado ao RH para dar explicações. Lula é capaz de virar bolsonarista se for preciso para ganhar a eleição. Isso todo mundo sabe. Não, porque eu sou um católico fervoroso. Católico fervoroso, gente. Presta atenção no adjetivo. Não é aquele católico de BGE que só vai na igreja em casamento de primo ou batizado de sobrinho para beber cerveja de graça depois. É fervoroso. É do tipo que, se bobear, sabe a ladainha em latim e chora ouvindo o padre Marcelo Rossi. O homem é um católico tão fervoroso que até participa de rituais da época da Roma Antiga, tipo isso. Ele vai cumprir um compromisso aqui com a Israel. Eu queria pedir a vocês que não vá acabei de ser informado que banho de pipoca não é um ritual católico. Falha nossa. Mas calma que esse Círio de Nazaré fora de época não é inédito não. Essa tática de usar a Bíblia como panfleto de campanha é herança de partido. Em 2018, o poste Fernando Haddad e a comunista feminista Manuela Dávila também tiveram uma epifania divina idêntica nas vésperas do segundo turno. Foram correndo para a missa com uma cara de quem estava segurando um peido só para tirar foto para o Insta. Tradução para você, brasileiro trouxa, que paga dízimo obrigatório para o leão da Receita Federal e ainda tenta separar uma oferta para a sua paróquia. A fé do presidente não nasceu de uma experiência mística no deserto. Não! Nasceu de uma reunião de marketing com um ar-condicionado ligado, regada a cafezinho e gráficos mostrando que o eleitorado cristão odeia a agenda do PT. Só que o João Grilo de 9 dedos esqueceu um detalhe crucial da malandragem. Sempre tem uma testemunha do golpe anterior. E, nesse caso, a principal testemunha contra o safado é o próprio safado. É a magia da internet, o arquivo digital que destrói qualquer mentira de palanque. Olha o que o mesmo cidadão, com a mesma voz rouca e a mesma cara de santo, falou em 2023. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. Isso nos orgulha. Ele disse que dá orgulho. Em 2023, ser comunista era a medalha no peito, era o distintivo da militância, era bonito de postar no Twitter. 3 anos depois, virou um pecado mortal que ele jura de pé junto por Nossa Senhora, que nunca nem viu na vida. Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembra? Nunca nem vi, não. Gente,
O stalináceo é a prova pericial contra si mesmo. E não para por aí não, porque a metralhadora de incoerência não tem freio. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. E religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho inclusive feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Viram? Essa é a genialidade do nosso trapaceiro Mor. Ele não tem princípios, ele tem folhinha de calendário. Quando a eleição está longe, o orgulho comunista sai do armário, bota salto alto e vai desfilar na Paulista. Quando a eleição chega a 5 meses de distância, o comunismo volta correndo para o armário, tranca a porta e veste uma batina de coroinha. A ideologia desse governo nega Cristo por 4 anos, e aí quando chega a eleição, ela passa a negar Marx. Deixa eu mandar real para o eleitor cristão e conservador que o Planalto está tentando seduzir agora. Você que passou os últimos anos sendo chamado de atrasado, fascista, fanático e antidemocrático por essa turminha, não está vendo uma conversão. Você está sendo feito de otário. O nosso católico fervoroso de ocasião não se limita a mentir no microfone. Em ano eleitoral, ele vai até a igreja, faz pose para os fotógrafos oficiais da assessoria, senta no primeiro banco e comunga. Ele recebe na boca a hóstia sagrada, ou seja, de acordo com a própria doutrina católica que ele jura que segue fervorosamente, ele recebe o corpo de Cristo sabendo, de forma deliberada e planejada, que está encenando um teatro político. Para quem não é católico, entender a gravidade do sacrilégio, comungar em estado de mentira deliberada, sem confissão e usando o sacramento como adereço de marketing para angariar voto de tiazinha humilde, é, para a igreja, pecado mortal de profanação. Não foi um deslize, não foi uma gafe. O sujeito usa o que há de mais sagrado na fé de milhões de pessoas da mesma forma que o João Grilo usou o cadáver do cachorro da mulher do major para arrancar dinheiro do padre. Ai, que isso, homem? Você não disse que eu acreditava vendo? Isso. E vamos refrescar a memória histórica desse teólogo de botequim. Em 1949, o Papa Pio XII assinou o famoso decreto contra o comunismo do Santo Ofício. Sabe o que está escrito lá? Excomunhão automática para qualquer católico que promova, defenda ou colabore conscientemente com a doutrina comunista. Conscientemente. Sem falar, claro, naquele segredo de Fátima de 1917, quando a Virgem Maria pediu explicitamente a consagração da Rússia para que ela não espalhasse seus erros pelo mundo. E qualquer pessoa com meio neurônio sabe que a santa estava falando do comunismo, não do Strogonoff, que, convenhamos, também é russo e eu também não gosto. Ou seja, meu Brasil, pela própria régua da Igreja Católica que ele agora tenta abraçar para roubar voto, o nosso querido devoto passou a carreira inteira com o passaporte carimbado direto para a lista dos excomungados. Mas ele só descobriu a existência de Jesus Cristo quando Jesus virou cabo eleitoral de luxo. De que adianta você posar de beato se passou a vida inteira financiando ditaduras comunistas que fecham igrejas e prendem padres na América Latina? De que adianta dar um beijo no crucifixo na frente da lente da câmera se o seu próprio perfil do Instagram tem vídeo de você dizendo que tem orgulho do oposto? A fé do Lula tem prazo de validade impresso na embalagem. Vence no dia 4 de outubro, logo após o fechamento das urnas. Mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. O seu presidente é comunista raiz quando fala com a militância do MST, é católico apostólico romano quando precisa do voto, é torneiro mecânico humilde quando o jornalista faz pergunta difícil e é soberanista de Taubaté para tentar agradar a Casa Branca. São 4 personagens fantásticos incorporados em um único homem.
E adivinha só? Nenhum desses 4 personagens vai pagar o boleto da luz que chegou com bandeira vermelha na sua casa essa semana. Lula transformou a coisa mais íntima, sagrada e pura que milhões de brasileiros têm, e que é a fé em Deus, em um simples figurino de teatro. Uma roupagem de palco que ele veste na sexta-feira para fazer comício e joga no cesto de lixo da lavanderia na segunda-feira de manhã. Tem família de verdade nesse país que reza de verdade porque está passando fome. Tem mãe de família que gasta o último centavo em uma vela para acender pelo filho que está doente no hospital público sem médico. Tem gente que aguenta o trunfo de uma vida miserável e debaixo de sol só porque acredita que existe uma justiça divina lá em cima. Aí vem o chefe de Estado, o homem que ocupa o cargo mais alto da República e usa essa mesma devoção como se fosse um truque de mágica de feira, achando que o povo brasileiro tem amnésia coletiva e não vai lembrar do vídeo dele de um ano atrás. É de uma soberba que dá nojo. Mas é aí que o nosso João Grilo de 9 dedos vai quebrar a cara da pior maneira possível. Porque se ele conhecesse o Alto da Compadecida de verdade, ele lembraria que, no final da história, todo mundo bate as botas e vai parar no tribunal do juízo final. Eu sei que você é astuto, mas não pode negar o fato de que foi acusado. O senhor vai me desculpar, mas eu não fui acusado de coisa nenhuma. Não? Foi mesmo não. E lá em cima, meu amigo, não tem marqueteiro do PT, não tem assessoria de imprensa para passar pano, não tem edição de vídeo da Secom e não tem corte do TikTok para salvar a pele. Lá em cima, quem puxa a ficha corrida é Nossa Senhora, a Compadecida. E ela, meu caro, conhece malandro de longe. O João Grilo da literatura só se salvou do inferno porque, no fundo, era um pobre coitado, faminto, lascado no meio do sertão, que só usava a lábia para não morrer de estômago vazio. O nosso João Grilo de 2026 não é um coitado faminto. É o presidente da República rindo da cara dos fiéis para se manter no poder e garantir mais 4 anos de lagosta, mordomia e roubalheira. E quando ele chegar na frente da urna eletrônica em outubro, que é o único tribunal terreno que realmente importa nesse país, o eleitor cristão vai olhar para a tela e fazer a pergunta que o marketing do governo não consegue responder. Em qual dos 2 Lulas eu devo acreditar? No comunista orgulhoso de 2023 ou no beato fervoroso de 5 meses antes da eleição? A resposta, meus amigos, já está escancarada. E dessa vez, companheiro, não vai ter ressurreição nas urnas. É rir para não chorar, Bananil. Ou no caso do nosso João Grilo de 9 dedos, é só esperar a próxima queda nas pesquisas para ele descobrir que, na verdade, sempre foi pastor evangélico desde criancinha. Eu fico por aqui, ativem o sininho para mais indignação semanal, deixem o seu dízimo em forma de like e compartilhem esse vídeo antes que o STF mande excomungar o canal. Fui!